Então vamos agora para a nossa segunda parte dessa aula, que é sobre o receber do feminino, diferente um pouquinho do que a gente falou agora, mas também é o estar disponível para esse masculino, para tudo que a vida tem para trazer para a gente. É o estar realmente aberta para o receber. Tudo bem? Gente, como que eu vou receber se eu tiver com uma couraça aqui dentro? Como? Me falem, como é que eu vou receber se eu tiver com uma couraça aqui da mulher fortuna, daquela que não deixa ninguém chegar? Eu não dou nem espaço para o homem ser homem. Não tem como. A gente só consegue receber quando a gente se abre. Olha só, masculino aqui na frente, feminino aqui atrás. Aqui. A gente sente o nosso masculino, perdão, o nosso feminino na parte de trás do nosso corpo, porque a gente está recebendo. O homem penetra. Aí, olha a diferença da postura da mulher no masculino e a postura da mulher no feminino. Como que você fica, no geral, no teu dia a dia? Assim, focada pra frente ou pra trás, né? Ou um pouquinho pra trás, você recebe. Vocês podem começar a trabalhar o corpo de vocês nesse sentido também, tá? Então, o que acontece? Nós atraímos, pessoal, pessoas e coisas na nossa vida que estão na mesma frequência que nós. Tudo bem? Então, se eu tô vibrando muita escassez, por exemplo, ou pessoas, ou medo, muito medo, né, de que a pessoa vai trair, porque afinal de contas todos os homens traem, todos os homens são horrorosos, então eu vou atrair mais homens desse jeito porque eu tô clamando por isso. Quando eu tô reclamando, eu estou clamando duas vezes, então eu tô clamando por isso, pro universo me trazer disso, e ele traz. Por isso que eu brinco muito pra quem me acompanha nos stories lá, que fala, obrigada a Deus, né? Manda mais. Deus manda mais. E manda mesmo. Mas o que eu quero que ele mande mais? Quando a gente acredita, tem uma crença que, por exemplo, o homem não presta, ou o dinheiro é sujo, por exemplo. Parece que a gente atrai situações para provar pra gente que realmente o dinheiro é sujo, que realmente o homem não presta, pra gente reforçar a nossa crença. É muito interessante. Então, a gente tem que começar. Às vezes é muito difícil mudar a própria crença de cara. Então, o ideal é você mudar a sua frequência. Como que a gente muda a nossa frequência? Ontem a gente colocou ali algumas músicas. Pra quem não colocou, coloca lá, porque eu tô muito curiosa pra saber que música que te deixa animada, tá? Então, assim, coloca uma música que te deixa feliz, que dá vontade de dançar, que dá vontade de cantar alto, sabe? Ou come uma comidinha gostosa que você sente. Isso vai mudando a sua frequência. Mudando a sua frequência. E você vai atrair coisas pra sua vida que estão conversando com a sua frequência. Então, a pergunta é, que tipo de coisas você quer atrair? Só que para você atrair, para você efetivamente receber, você tem que estar o quê? Vulnerável. Você tem que estar aberta para receber. Pode ser que aquilo que aquele homem, por exemplo, está trazendo para você, você está aberta a receber. Mas você viu que é um cara que de repente você saiu para jantar e o cara não foi nem protetor com você, ele não foi bacana, você sentiu várias bandeiras vermelhas, assim, você sentiu aqui dentro que estava errado, você precisa beijar o cara, ou ir pra casa dele, ou levar, ou pior, levar ele pra sua casa, a energia dele pra sua casa, você precisa? Não precisa. Você não deve nada pra uma cara como esse, nada. Você se abriu sua vulnerabilidade pra receber. Mas ok, você olha aquele cara, legal, eu honro a sua energia masculina, mas não conecta com a minha. E tá tudo bem. Você não tá fechando o seu coração, você não tá fechando o seu coração para outros cavalheiros que possam chegar, para outras situações boas que podem chegar. Não é porque aquela situação não foi boa que, meu Deus, agora eu vou fechar para sempre, porque todos os homens são isso, porque nada dá certo para mim. Vocês estão vendo? Indo daqui do 8 pro 80? Não dá. Mantenha o coração aberto, ok. Eu honro seu masculino, mas, né, não conecta com o que eu quero para mim agora. Por exemplo, vocês sabem que eu tô solteira agora, mas não quer dizer que eu não atraia homens muito interessantes. Porque eles vêm. É muito, muito interessante. Inclusive, independente de onde você tá, você tá do outro lado do mundo. É energético, gente. Não tem jeito. É energético. Só que uma coisa que eu sempre deixo claro e não tenho medo de deixar, inclusive quando eu começo a conversar, é se ele tá alinhado com os meus valores, com o que eu quero pra mim, o que é efetivamente inegociável pra mim.
Então, é impossível ficar com uma pessoa agora, por exemplo, que não esteja alinhado com o que eu quero pra minha vida. Entenderam? Então, eu não tô nem falando de um checklist. Porque o checklist, às vezes, ele traz muita confusão na nossa cabeça. E de repente você encontra um cara que é um pouquinho legal, que bate um pouquinho com o seu checklist e pronto, você já acha que é teu príncipe encantado. E não é bem assim. A gente, naturalmente, tem uma tendência muito grande de dar mais do que receber. Isso é muito desequilibrado. A gente não pode dar mais do que recebe. Entenderam? Até a Michelle comentou sobre isso, que ela sempre deu 90%. Algumas de vocês também já comentaram sobre isso. A gente se sente cansada e a gente se sente usada, de certa forma. Não, desvalorizada é a palavra certa. Então, não dá. Então, como que funciona essa mecânica, né? Você conhece a pessoa, você tá aberta, você tá vulnerável, mas você tem que ter noção, claro, do que você quer pra você, né? Qual que é os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer numa relação pra você. Então, quando você tá conversando com essa pessoa, você vai trazer perguntas, vai trazer formas de você entender se aquela pessoa tá alinhada com o que você quer ou não. E mesmo que bata alguns checklists, não é no primeiro ou no segundo encontro, muitas vezes você fala assim, meu Deus, é o homem da minha vida. Isso é síndrome da princesa encantada que tá lá na torre que precisa ser salva. Pra vocês verem que é muito incoerente quando a gente fala do feminino, que ser feminina não quer dizer que você é forte pra saber o que você quer, não quer dizer que você vai aceitar tudo, muito pelo contrário. Falo que, desculpa gente, quando você tá no seu feminino, você fica muito mais forte, porque você tem muito mais certeza do que você quer pra sua vida. Entenderam? Porque quando a gente tá no nosso masculino, estranhamente, a gente acaba aceitando muita coisa porque a gente não tem clareza de quem a gente é. E a gente acaba aceitando muita coisa, homens que acabam sendo abusivos com a gente gente se sente usada muitas vezes, porque a gente acha que é um empoderamento muito grande a gente sair e dormir com quem a gente quiser, porque afinal de contas somos fortes, o nosso corpo é o nosso corpo, a gente faz, claro que o nosso corpo é o nosso corpo, a gente faz o que a gente quiser, e é por isso que o mais legal é ser seletiva e deixar só pessoas que estão conectadas com você realmente te tocarem. Ninguém falou que você tem que morrer virgem. Entenderam? Então, é muito diferente. Quando você tá no seu feminino, você tá muito mais centrada em quem você é. Então, é muito... fugiu a palavra aqui agora. Porque é um paradoxo. A gente foi criada achando que no feminino tornaria a gente mais fraca, quando na verdade o feminino torna a gente muito mais forte. Olha que interessante, né? Mas é a nossa o quê? Vulnerabilidade é esse abrir para receber, para entender se aquilo que a gente está vivendo, seja no trabalho, seja com a pessoa que a gente está conhecendo, seja na nossa vida, ela está conectada com a gente se abre para receber. E se de repente tiver coisas que a gente esteja descontente, que a gente sente aqui que não é legal, a gente se posiciona de uma outra forma. Sem dizer, nossa, olha, porque você é um cara horrível, tipo, sai daqui. Aquele cara que eu comentei lá na frente, né, lá atrás, que tá sentado na nossa frente aqui, que não foi bacana no primeiro encontro. Então, que frequência que você vai começar a vibrar para o que você quer atrair para você, né? Por isso que eu falo, o amor que eu tanto quero ver no mundo tem que começar em mim, de mim e pra mim. Porque se eu realmente trago esse amor, trago esse respeito, essa honra pra mim, eu vou começar a atrair honra, eu vou começar a atrair respeito, eu vou começar a atrair o que eu quero pra mim. Entenderam? A gente só atrai pessoas que estão no mesmo nível de maturidade que a gente. Então, isso pra todas as relações, tá, gente? Então, amizade e tudo mais. Então, quem você quer ser, que tipo de pessoa você é, pra você saber se eu quero atrair esse tipo específico de homem. Eu tô sendo essa pessoa? Eu tô sendo mais próximo desse homem que eu quero pra mim? Um exemplo. Tudo bem? Então, gente, quando a gente tá indisponível pro amor, pra gente mesmo, quando a gente tá disponível pra gente, a gente acaba atraindo também coisas indisponíveis, como um trabalho que a gente não gosta, que a gente odeia porque é indisponível. A gente atrai homens que são indisponíveis, então homens que são casados ou homens que não querem assumir uma relação. Por quê? Porque a gente, na verdade, lá no fundo, a gente não quer sentir, a gente não quer viver aquilo, a gente não quer. A gente prefere ficar aqui
nesse lugarzinho aqui pra não sentir nada. Entenderam? Então, o fato da gente ter medo de sentir faz com que a gente atraia pessoas nas nossas relações, inclusive de amizade, que aconteceu comigo, porque eu estava muito preparada no campo amoroso, mas não estava preparada para o campo das amizades. E eu me deixei numa situação vulnerável muito séria aqui nos Estados Unidos. Eu posso contar essa história para vocês em outro momento. Acabei tendo uma amizade que eu achei que eu era amiga de uma pessoa narcisista muito complicada, e eu não conseguia enxergar isso. Porque eu não consegui sentir que aquilo não tava legal, que não tava me fazendo bem. Por isso que eu falo pra vocês, gente, olha que eu já estudo isso, ó. Nós sempre estamos em evolução. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu acho que eu comentei com uma de vocês no privado que nós somos iguais. Eu tô aqui passando, pra quem já foi meu aluno, vocês já ouviram isso, né? Eu tô aqui passando, eu tô aqui na frente, passando esse conteúdo pra vocês, porque eu tenho esse conteúdo pra passar pra vocês, mas não quer dizer que vocês não tenham coisas incríveis que vocês possam trazer pra mim também. Então, assim, ou seja, nós somos de igual pra igual aqui, independente, e todas nós estamos em evolução. Todas nós. Entenderam? É assim que funciona. Por isso que é muito gostoso quando a gente está com mulheres, como a gente tem no nosso grupo, mulheres, né, junto com outras mulheres, trocando, entendendo que a gente não tá sozinha, essa troca de energia. Aí vem um ponto da conexão com o feminino que é importante você ter a troca com outras mulheres que estão na mesma frequência que você. Então você começa a criar uma rede de apoio de mulheres que estão na mesma frequência de você, que não é a mesma frequência que a sua, que não necessariamente precisam ser parentes, precisa ser mãe, precisa ser irmã, não precisa. São pessoas que estão na mesma frequência. É simples assim, tá? Então, por exemplo, né, a Vanessa comentou que ela já deixou de sair com uma pessoa, né? Porque quando, até no caso dela, ela nem começou, mas já aconteceu comigo. Quando começou a ficar sério, eu me perdia, eu entrava em pânico, falava, meu Deus do céu, eu começava a arranjar uma desculpa, alguma coisa que eu não gostava na pessoa, e era uma coisa às vezes muito simples, muito pequena, às vezes um detalhezinho de aparência, quando na verdade a pessoa era incrível, incrível, mas a aparência não era tão, legal, falou assim, eu arranjava uma desculpa pra sair correndo, né, então, por que isso acontece? Porque eu tinha muito medo de me machucar, muito medo de me machucar, novamente, né, passar por tudo que eu passei, e é engraçado que quando a gente passa por isso, vira uma confusão emocional, porque a gente fica aqui na mente pensando, nossa, mas se a pessoa fez isso é por causa disso, porque você fica aqui, ó, nesse lugar, e é pesado. Quando na verdade o seu corpo já diz tudo. Se você se sente bem com aquela pessoa te faz se sentir bem, você se sente segura com aquela pessoa, é gostoso estar com ela, você sente que tá acolhida. Se você sente que tá acolhida, se você sente esse gostosinho, eu descrevo gostosinho, assim, que eu sinto aqui no meu corpo quando eu sei que tô no fluxo, que eu sei que eu tô fazendo uma coisa que realmente tá gostoso. Eu sinto, gente, eu falo muito pra vocês fazerem analogias, né? Pra vocês entenderem o que são essas analogias. Eu sinto como se fosse, sabe, aquela manteiga derretida num pão quentinho? Vocês conseguem? Você vê aquela manteiga? Você pode até não gostar de pão, pode até não gostar de manteiga. Eu nem como tanto pão e manteiga hoje. Mas é uma sensação muito satisfatória quando você vê aquela manteiga derretendo no pão. É uma sensação gostosinha aqui. Eu sinto como se fosse isso. Aqui na boca, no meu estômago, no meu peito, mas é gostosinho, diferente do desconforto, que eu sinto nos mesmos lugares, mas eu sinto outra sensação. Eu sinto uma sensação de aperto. Então, se eu tô com a pessoa e eu sinto esse gostosinho, eu falo, talvez tenha que prestar um pouquinho mais de atenção nessa pessoa. Vamos fazer mais perguntas aqui? Vamos ver que pessoa que é essa? Será que tá alinhado em outras coisas aqui? Porque se eu sinto isso e a pessoa tá alinhada, por que não um segundo encontro? Por que não um terceiro encontro? Por que não ir conhecendo um pouquinho mais a pessoa? Mesmo que de repente a aparência não seja a aparência que te chama a atenção de cara, mesmo que você não tenha aquela química de cara, a química de cara engana a gente, meninas, engana a gente. A química de cara muitas vezes cega a gente. Não, mas teve química, meu Deus, e daí o cara não tem mais nada a ver com o que você quer, mas teve química. E aí, a tua vida não vai se sustentar por química. Como é que você vai construir uma família? Como é que você vai construir o que você quer só por causa de química? Será que se tiver alguma coisa muito séria, esse homem, ele vai te proteger? Ele vai trazer essa proteção pra você? Talvez não vá.
Entenderam? Talvez teve química porque você tem a sua energia masculina muito forte e o cara é feminino e você foi lá e atacou o cara, meu Deus, e foi uma delícia. Porque que homem que não gosta de ser atacado, né? Então, assim, não é por aí. A gente tem que começar a sentir. A química não é o primeiro passo, muitas vezes. É muito já bom ter já química de cara. Mas é também não desistir do cara porque você não teve química de cara com ele. Que às vezes é um cara que pode trazer muita coisa, mas vocês vão construir a relação. E uma relação construída tem uma base muito mais sólida. Entenderam? Então, normalmente a gente tem que começar a superar as nossas barreiras emocionais. Não adianta eu falar tudo isso pra vocês e não trazer nada pra vocês poderem trazer e quebrar essas barreiras emocionais. Então, como que a gente pode fazer para essas barreiras começarem a ser derrubadas e começar a fluir, tá? Eu tenho algumas sugestões aqui para vocês, porque a gente tem crenças limitantes muito enraizadas, né, de coisas que a gente passou. Então, o primeiro exercício que eu tenho sugestão para vocês, que não é o exercício do dia, mas eu quero que no momento que vocês possam, vocês façam por vocês, é vocês escreverem uma carta para vocês mesmas. Muitas de vocês já devem ter passado por curso, já fizeram essa carta para vocês mesmas, mas o que eu quero que vocês coloquem nessa carta é todas as inseguranças que vocês têm. Todas as inseguranças. Todas as inseguranças, o que dói em vocês, todas as inseguranças, tudo bem? Então, deixa as palavras fluírem ali, naquela redação que você está fazendo, sem julgar nada. Relação de segurança com relação ao teu trabalho, com relação à vida amorosa, com relação à tua vida no dia a dia, medo que você tem, nem que seja dirigir, coloca lá, sem julgamento, tudo bem? E depois que você faz isso, eu quero que você escreva uma nova carta logo abaixo, tudo bem? Logo abaixo, e esse é muito parecido com o nosso exercício extra, colocando o contrário. Se eu tenho essa insegurança, como seria a minha vida se eu não tivesse essa insegurança? Nossa, eu dirijo, e eu quero que vocês coloquem no presente. Eu tenho medo de dirigir, na primeira redação. Na segunda redação, eu dirijo pra tudo quanto é lado, eu me sinto muito bem. Eu não quero que vocês falem, eu não sinto medo. Como vocês se sentiriam, né, se vocês estivessem fazendo aquela atividade de forma tranquila? Eu me sinto bem, eu me sinto livre, eu consigo dirigir pra tudo quanto é lado. Nossa, eu tenho muita insegurança que um homem me traia. Como que seria um homem que não te trai, um homem que te dá segurança? Eu me sinto muito bem com meu parceiro, ele é legal comigo, ele é amoroso comigo. E vai sentindo, coloca uma música gostosa e vai escrevendo. Entenderam? Isso vai começar a dar muito mais clareza no que você quer pra você. Que tipo de relação você quer pra você? Que tipo de trabalho você quer pra você? Que tipo de vida você quer pra você? Então aqui você já começou a entender e a balizar balizar realmente você se orientar, né? O que você quer pra você? Entenderam? Que tipo de vida você quer pra você? Então, se você tá conversando com um homem que é totalmente diferente do que já tá nessa tua lista, gente, o homem não precisa estar na tua lista inteira, tá? Mas você vai ter que olhar ali o que é inegociável pra você. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, você tem essa lista e o cara é completamente oposto. Uma das coisas que são importantes pra você, que tá ali na tua redação, né, na tua carta pra você, é honestidade. E você já viu que o cara fica dando golpinho ou esquisito? Por que você vai se manter com esse cara? Só porque tem química? Gente, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Vocês estão conseguindo entender? Que visão de escassez que é essa? Que vocês acham que só tem essa pessoa? Estão começando a entender? Eu sei que eu tô passando um monte de conteúdo pra vocês hoje, mas que pra amanhã, pra gente poder finalizar, eu quero trabalhar, fechar com chave de ouro, que tem uma coisa muito importante pra gente trabalhar, que tem a ver com tudo isso. Tudo bem? Então, isso tudo vale pra tudo na vida de vocês. Que histórias vocês vão começar a contar pra vocês a partir de agora? Pra vida de vocês. Que histórias? Que histórias de vida vocês querem pra vocês a partir de agora? Então, façam esse exercício da carta. Ele é muito, muito, muito importante pra vocês nesse momento, tá? Então, inclusive, ele é um exercício que é uma sugestão, mas eu realmente gostaria que vocês fizessem esse exercício.
E o outro exercício que eu vou pedir para vocês hoje, que é o exercício do dia, é que agora, hoje, vocês vão dizer sim. Claro, vocês só não vão dizer sim para alguma coisa que machuque vocês ou possa machucar uma outra pessoa. Mas hoje é o dia do sim. Hoje é o dia de você se abrir para a vida. Você vai estar se abrindo para a vida. Hoje é o dia do sim para a vida. Alguém te ofereceu ajuda para abrir a porta? Sim, não fala não precisa. Eu sei que você já tem essa coisa de falar assim, não, não precisa. Precisa sim, fala, nossa, obrigada, agradece com todo o coração. Poxa, obrigada, você é muito gentil. Tá com sacola? Alguém quer vir te ajudar? Obrigada. Tá muito pesado mesmo. Entenderam? Dá esse espaço. Lembra que vocês estão fazendo as coisas mais devagar? Se você tem uma pessoa, a pessoa tá andando perto de você, começa a andar um pouquinho mais devagar, espera a pessoa abrir a porta pra você, porque não? Você não tá abusando da pessoa, porque não? Você só tá deixando a vida acontecer e fluir perto de você. Esse é um exercício simples, gente, mas é difícil de fazer muitas vezes. Então, assim, deixa fluir. Deixa fluir. Se vocês não conseguirem aceitar coisas, se ninguém oferecer nada pra vocês, peçam. Peçam um copo de água. Nossa, eu tô com tanta sede, você poderia trazer um copo de água pra mim? Essa não é necessariamente a comunicação feminina, mas peça. Hoje é o dia do sim pra vida e o dia de vocês começarem a pedir coisas também pra vida. Porque vocês podem receber. Entenderam? Então, o exercício principal hoje é aceitar o que as pessoas têm para trazer para você, que elas vão te dar desde que não, né, não gere prejuízo para vocês ou para outra pessoa, não vai machucar ninguém. Então, é o dia do sim para a vida e peçam. Peçam. Você pode pegar aquele copo para mim, por favor? Muito obrigada. Nossa, que gentil, obrigada. Você pode abrir a porta aqui para mim, por favor? Façam isso. No começo vai ser extremamente esquisito, ainda mais se você tem dificuldade. Mas façam. Façam que vale muito a pena. E agora eu vou passar uma listinha para vocês de coisas que são interessantes para a gente poder conectar com o nosso feminino, tá? Uma das coisas que conectam muito a gente com o nosso feminino, gente, é descansar. Olha que interessante. Descansar. Isso conecta muito com o que a Vanessa falou, né, lá nos áudios. O descansar. Porque às vezes a gente tá tão no nosso masculino que quando a gente descansa, a gente sente culpa por descansar. Quando o feminino, ele é do receber, ele é essa coisa mais calma e não só do agir, 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 agir. Então tem momentos que se a gente quer carregar todos os pratos da nossa vida, equilibrar todos os pratos, a gente fica cansado, exausto o tempo inteiro. Então tem momentos que a gente tem que dar uma pausa. Não precisa ser uma pausa longa, mas dá uma pausinha, respira, para que essa força criativa, criadora que a gente tem possa aflorar. Para a intuição vir, você tem que estar em silêncio, você tem que acalmar o corpo, você tem que acalmar o que eu falo que é acalmar as águas. Como assim acalmar as águas do seu corpo? Sabem quando você tem uma garrafa com água e cheia de areia? Quando você movimenta essa garrafa, ela fica toda turva a água, você não consegue olhar do outro lado. Mas então você tem que acalmar, deixar essa água quietinha, né, quietinha sem ficar mexendo, e essa areia vai começar a decantar, ela vai começar a descer. E quando ela descer, você começa a olhar, consegue olhar do outro lado. A intuição vem no silêncio, vem nessa calmaria. Então, continuem fazendo exercício de respiração também, né, que eu passei para vocês, de observar os barulhos, porque isso tá acalmando você, acalmando o seu coração para você começar a sentir mais. Entenderam? Outra situação, gente, é a conexão com a natureza. Então, comecem a... Se vocês não têm plantas em casa, eu, por exemplo, sou péssima com plantas, eu deixo minhas plantas morrerem. Mas se você tá na rua, vê uma coisa legal, né? Vê um arbusto, vê uma árvore, vê uma flor, para um pouquinho, nem que seja ali 10 segundinhos, observa os detalhes daquela flor, observa os detalhes daquela árvore, observa a luz batendo nas folhas, que uma mentorada minha me falou que ela viu uma árvore que ela nem ligava pra natureza, e ela viu aquela árvore e falou assim, nossa, que linda. Falei, ah, meu Deus, deve ser meu feminino. Ela até ficou chocada, que ela não ligava, sabe? Quase derrubei tudo aqui. Então, parem um pouquinho, observem, tudo bem? Então, o descanso que eu passei para vocês, né, a natureza, entender que nós somos cíclicas, que tá tudo bem, às vezes a gente tem uma baixa de energia, que muitas vezes é o nosso ciclo interno, que tem a ver com o ciclo menstrual muitas vezes. Então, não tô falando que a gente fica doida,